Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Em 19 de julho de 1979, o povo nicaragüense fez o que parecia impossível. Derrubou 45 anos de ditadura dinástica do Somoza, financiada, treinada e sustentada pelos Estados Unidos, numa insurreição popular armada que sacudiu a América Central e inspirou movimentos de libertação no mundo inteiro. A Frente Sandinista de Libertação Nacional chegou ao poder com um projeto que ousava o que o imperialismo estadunidense nunca toleraria: reforma agrária, saúde e educação gratuitas, soberania nacional real. E então começou a guerra. Não a guerra declarada, não a ocupação militar direta, a guerra híbrida. O instrumento mais sofisticado do imperialismo contemporâneo para destruir processos revolucionários sem precisar mandar fuzileiros navais. Mas havia uma contradição interna que o imperialismo soube explorar. Uma contradição que os próprios sandinistas, com seus erros estratégicos, ajudaram a criar: o campesinato nicaragüense. E é aqui que a análise marxista precisa ser mais honesta, mais precisa e mais dura do que a literatura de trincheira permitiu ser. Hoje, aqui no podcast Glione, vamos contar essa história inteira, da grandeza da revolução, das contradições que a fragilizaram, da guerra imperialista que tentou destruí-la e das guerras híbridas que continuam tentando fazer até hoje na Nicarágua. Para entender a Nicarágua, é preciso começar onde o imperialismo americano foi surgindo. 1912. A pedido do presidente nicaragüense Adolfo Dias, homem dos interesses oligárquicos locais, os Estados Unidos iniciam a ocupação militar que durará, com intervalos, até 1933. Os pesquisadores Joseph e Gontijo, na revista Fim do Mundo, documentaram como essa ocupação foi simultânea à estruturação do controle financeiro norte-americano sobre o país. A Convenção Knox-Castrillo obrigou a Nicarágua a pagar suas dívidas por meio de bancos estadunidenses que nomeavam os administradores das alfândegas nacionais. Em 1914, o Tratado Bryan-Chamorro sobre formalizou o protetorado. Os Estados Unidos receberam direitos exclusivos sobre a rota do canal interoceânico. Arrendaram por 99 anos as ilhas do Caribe. Foram e garantiram o direito de instalar a base naval no Golfo de Fonseca. Em troca, 3 milhões de dólares, controlados pelo Departamento de Estado norte-americano. Lenin, imperialismo, fase superior do capitalismo, mostrou que essa é a forma clássica da dominação imperial sobre países periféricos. Não a ocupação militar permanente, mas controle financeiro, controle das infraestruturas estratégicas e da instrumentalização das elites locais como intermediárias da dominação. A Nicarágua era o caso de Manuel. Em 1927, o Pacto do Espinho Negro entre o general Moncada e o emissário americano Stimson selou a rendição das forças constitucionalistas, mas um homem recusou. Augusto César Sandino denunciou que o pacto era a entrega da soberania nacional aos Estados Unidos. Reorganizou o que se recusaram a ceder e formou o Exército para a Defesa da Soberania Nacional, a EDSN, com camponeses e trabalhadores. Empreendeu 510 batalhas em 6 anos contra as tropas de ocupação norte-americanas. Em 1973, os fuzileiros navais se retiraram, em parte compelidos pela guerrilha de Sandino, em parte porque o objetivo estratégico já havia sido atingido: treinar a Guarda Nacional de Somoza para substituí-los. Em 1934, Sandino foi assassinado por ordem de Anastácio Somoza, com a bênção do ministro americano Arthur Bliss Lane. Walter Benjamin, nas teorias sobre a tese da filosofia da história, escreveu que a história dos vencidos precisa ser resgatada das ruínas
para que os vencedores construam sobre ela. Sandino é essa história. E a Revolução de 1979 foi, em parte, o cumprimento tardio do que Sandino havia começado em 1927. 19 de julho de 1979, a Frente Sandinista de Libertação Nacional derruba Anastácio Somoza e inicia a reconstrução nacional. O projeto era ambicioso: Junta de Governo de Reconstrução Nacional, reforma agrária, áreas de propriedade do povo criadas a partir de bens confiscados da família Somoza, campanhas de alfabetização, saúde e educação gratuitas, Exército Popular Sandinista como única força armada. Eram transformações reais, que a pesquisa de Joseph e Gontijo confirma. O programa Fome Zero, o programa Usura Zero, de microcrédito a 5% por ano, a legalização de terras para camponeses, a paridade de gênero nas listas eleitorais. Mas aqui entra o ponto mais difícil e mais importante da análise marxista. O pesquisador Fred Maciel, no artigo Armas e Campo, publicado na revista Tempos Históricos, fez o que poucos analistas simpáticos ao sandinismo tiveram coragem de fazer: uma análise crítica das contradições estratégicas do projeto sandinista com o campesinato. E essas contradições são fundamentais para entender como o imperialismo encontrou terreno fértil para a contra-revolução. Qual era o problema? O projeto sandinista foi concebido, dirigido e implementado a partir de Manágua, da zona urbana, pela direção partidária com raízes nos setores urbanos. E quando chegou ao país camponês, a fronteira agrícola nicaragüense, onde viviam comunidades organizadas em torno da comarca, da família, da igreja local e das redes de intermediação comercial, chocou-se com a realidade que o projeto não havia compreendido adequadamente. Gramsci nos daria um instrumento analítico preciso: a diferença entre coerção e hegemonia. A FSLN tinha coerção, o Estado, o Exército, a reforma agrária como decreto, mas não tinha hegemonia suficiente no campo. Não tinha construído consenso, não havia ganho a guerra de posição nas comunidades rurais antes de implementar reformas. Os erros foram concretos. As cooperativas foram impostas como forma superior de organização produtiva, mas ignoravam que o camponês da comarca se identificava muito mais com a identidade de ocupação, a terra da família, a relação com o finqueiro, a rede comercial do intermediário, do que qualquer identidade de classe abstrata. Como documentou Salvador Marti e Puig, citado por Maciel, o campo nicaragüense era uma sociedade onde o poder estava nas mãos de quem detinha mais terra e acesso ao mercado, e onde as relações de lealdade pessoal eram mais concretas e imediatas do que qualquer projeto ideológico nacional. A Frente de Libertação Nacional eliminou o intermediário comercial, considerado explorador, mas esse intermediário era o elo que conectava a família à comarca ao município e o município ao mercado. A FSLN enviou militantes urbanos para coordenar programas no campo, ignorando lideranças locais já existentes. A reforma agrária, por muitas vezes, desapropriou terras de camponeses que as haviam comprado com próprio esforço, associando-as incorretamente a beneficiários do somozismo. E o serviço militar patriótico, recrutamento obrigatório, tirou os jovens de suas unidades familiares de produção, comprometendo o sustento da família e da comunidade. Marx, em O 18 Brumário, mostrou que as classes sociais não agem de acordo com interesses objetivos que analistas externos lhe atribuem, agem de acordo com a sua consciência histórica concreta, formada pelas relações materiais que vivem. A consciência histórica concreta do camponês nicaragüense de 1980 era da comarca, a da família, da igreja e da terra, não a da classe trabalhadora rural em abstrato. E quando o projeto sandinista chocou-se com essa consciência sem o trabalho paciente de hegemonia que Gramsci exigia, o imperialismo americano encontrou a fissura que precisava. A Frente Democrática Nicaragüense, a Contra, não surgiu do nada. Maciel documentou com sua precisão em sua gênese.
Primeiro vieram os antigos membros da Guarda Nacional Somozista, refugiados em Honduras, El Salvador e Guatemala, financiados pela CIA. Depois vieram as MILPAs, Milícias Populares Antissandinistas, milicianos camponeses descontentes com as políticas da FSLN na região da fronteira agrícola. E a aliança entre os dois grupos produziu a FDN, que tinha como fachada a cúpula da Guarda Nacional, mas cujo corpo principal era composto por milicianos camponeses. Como documentou o pesquisador americano Timothy Brown, citado por Maciel, sem as milpas e seu suporte camponês, os ex-guardas somozistas não teriam conseguido sobreviver como guerrilha nas regiões rurais. O financiamento americano foi massivo e documentado. Entre 1982 e 1990, mais de 321 milhões de dólares aprovados pelo Congresso americano foram enviados aos contras. Outros 55 milhões foram coletados com governos aliados, Arábia Saudita, Taiwan, Brunei e através do escândalo Irã-Contras. A estratégia era que Lenin identificou como característica do imperialismo em sua fase monopolista, usar forças locais para destruir processos que ameacem a hegemonia global do capital. Reagan chamava os contras de campeões da liberdade, enquanto mercenários da CIA dinamitavam oleodutos, atacavam cooperativas agrícolas, minavam portos e assassinavam civis. Noam Chomsky, em Poder e Terror, foi direto. O ataque americano à Nicarágua foi tão grave que o país foi praticamente destruído, tornando-se o segundo mais pobre do hemisfério. A Corte Internacional de Justiça de Haia julgou a favor da Nicarágua e condenou os Estados Unidos a pagar uma indenização de 17 bilhões de dólares. Os Estados Unidos se recusaram a cumprir a sentença e continuam recusando até hoje. A guerra de baixa intensidade tinha objetivos precisos que Rosa Luxemburgo, em sua análise de acumulação primitiva, teria reconhecido imediatamente. Destruir a base econômica do projeto revolucionário, as cooperativas, as colheitas, as infraestruturas de produção, para criar as condições materiais que tornassem a população favorável à alternativa neoliberal. E funcionou muito bem. Em 1989, o orçamento da defesa nicaragüense ultrapassava 177 milhões de dólares, recursos que deveriam estar em saúde, educação e desenvolvimento sendo consumidos pela guerra. A derrota nas eleições de 1990 pela Violeta Chamorro não foi apenas derrota eleitoral, foi o resultado de uma população exausta por uma guerra que não havia escolhido e que o projeto sandinista, com seus erros estratégicos, não havia conseguido evitar. A FSLN retornou ao poder em 2006 com 38% dos votos, e nos anos seguintes os resultados foram inegáveis. Saúde e educação gratuitas restauradas, fome zero, usura zero. Eleições de 2011 com 62,6%, eleições de 2016 com 72,5%. Joseph e Gontijo documentam. O Banco Mundial, o FMI e países da União Europeia destacaram o governo nicaragüense pelo uso eficaz dos empréstimos e doações internacionais na redução da pobreza, mas o imperialismo não aceitou. E a forma contemporânea de guerra imperial não é mais a ocupação militar direta. É o que Andrew Coribico, em Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes, identificou como combinação entre revoluções coloridas e guerras não convencionais, uma nova doutrina de mudança de regime que é mais econômica e menos politicamente sensível do que a invasão militar. Abril de 2018. O gatilho foi a reforma da Previdência Social. O governo Ortega propôs as mudanças no Instituto Nacional de Seguridade Social, pequenos aumentos nas contribuições de empregados e governo, com maior aumento para os empregadores e eliminação do teto que permitia aos mais ricos pagar proporcionalmente menos, uma reforma que favorecia os trabalhadores. Mas a mídia corporativa, financiada externamente, apresentou-a como oposto, conforme documentaram Joseph e Gontijo. Em menos de 2 meses, quase 400 milhões de mensagens atravessaram as redes sociais na Nicarágua, um país de 6 milhões de habitantes, incitando ódio e violência. A NED, National Endowment for Democracy, descrita pelos pesquisadores como o braço da CIA,
havia doado mais de 4 milhões de dólares entre 2014 e 2018 para organizações civis de oposição. Al-Zaid enviou mais de 31 milhões via ONGs contrárias ao governo. Adorno e Horkheimer, em Dialética do Esclarecimento, mostraram que a indústria cultural não apenas entretém, ela forma consciência, legitima poder e deslegitima alternativas. A máquina midiática aplicou contra a Nicarágua, em 2018, o que aplicou contra Cuba, Venezuela e qualquer governo que ouse questionar a hegemonia dos Estados Unidos na região. O resultado foram 253 mortes, dos quais 48 identificados como sandinistas, 22 como policiais e 140 devendo a bloqueios de estradas feitos pelos próprios opositores. Mas todas as mortes foram atribuídas ao governo na narrativa midiática internacional. Gramsci nos daria a chave. A batalha pela narrativa, pela hegemonia do sentido, é tão decisiva quanto a batalha pelas armas. O imperialismo estadunidense domina essa batalha com décadas de investimento em infraestrutura midiática, ONGs, sociedade civil, financiada por líderes de opinião formados em suas universidades e think tanks neoliberais. Aqui chegamos ao ponto que nenhuma análise honesta pode evitar. A crítica ao governo Ortega vem de setores da esquerda internacional além da direita. E essas críticas precisam ser levadas a sério, não descartadas como manipulação imperialista. Há tensões reais na Nicarágua contemporânea. A concentração de poder na figura de Ortega e Rosário Murilo. A prisão de opositores, incluindo alguns com histórico de militância sandinista. Endurecimento institucional. Nenhuma análise marxista séria pode ignorar essas tensões. Poulantzas, em Estado, Poder, Socialismo, mostrou que o Estado capitalista, mesmo quando controlado por forças progressistas, carrega contradições estruturais que tentem reproduzir formas de dominação que o projeto transformador pretendia superar. A questão analítica central que Joseph e Gontijo colocam, mas que precisa ser aprofundada com o rigor que a esquerda deve a si mesma, é distinguir entre repressão legítima de tentativas de golpe financiadas externamente, que qualquer Estado soberano teria o direito e o dever de exercer, e o autoritarismo, que vai além dessa necessidade defensiva e começa a suprimir a dissidência legítima, a imprensa crítica genuína e os direitos civis de cidadãos que não são agentes do imperialismo. A lei FARA americana, que desde 1938 exige que agentes de interesses estrangeiros se registrem, é invocada pelos autores como analogia legítima para a lei nicaragüense que proíbe financiamento estrangeiro para atividade política. É uma analogia válida. O duplo padrão ocidental é real e documentado, mas a analítica marxista honesta também precisa perguntar: onde termina a defesa legítima da soberania revolucionária e onde começa a instrumentalização dessa defesa para suprimir contradições internas que um processo revolucionário deveria ser capaz de enfrentar democraticamente? Lenin dizia que a ditadura do proletariado é democracia para a classe trabalhadora, mas exige permanente autocrítica e correção dos erros. A revolução, que não se autocritica, tende a reproduzir as deformações que veio superar. Esse é o debate que a esquerda brasileira, internacional e latino-americana precisa ter, não para dar munição ao imperialismo, mas para fortalecer os processos que vale a pena defender. Então vamos fechar com uma clareza que essa história exige. A Nicarágua é simultaneamente três coisas: um exemplo histórico de que povos pequenos e periféricos podem derrubar ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos, e Sandino e a FSLN de 1979 provaram isso. Um laboratório das contradições que processos revolucionários enfrentam quando não resolvem adequadamente a relação com setores sociais, o campesinato, que tem lógicas e consciências históricas distintas da direção urbana do projeto, e um campo de batalha permanente da guerra híbrida imperialista, que usa financiamento de ONGs, desinformação midiática e pressão econômica para destruir qualquer experiência que questione a hegemonia americana no continente. Maciel nos mostrou as contradições internas com rigor acadêmico. Joseph e Contígio nos mostraram que a guerra híbrida, com documentação detalhada, acontece. Chomsky nos mostrou que a destruição americana
vai surgindo com dados concretos. Lenin nos deu as ferramentas para entender o capitalismo, o imperialismo e o capitalismo como sistema. Gramsci nos deu as ferramentas para entender por que a hegemonia se perde e como se reconstrói. Benjamin nos lembrou que a história dos vencidos, de Sandino, a cada camponês que foi forçado a escolher entre dois fogos, precisa ser resgatada das ruínas que os vencedores constroem. Rosa Luxemburgo nos lembrou que a acumulação do capital nunca é inocente e que a destruição de cooperativas, colheitas e oleodutos pelos contras e CIA era a forma mais concreta de acumulação por espoliação. A Nicarágua continua sendo disputada pelos que querem que o destino do país seja decidido em Washington e pelos que insistem que o futuro da Nicarágua deve ser responsabilidade exclusiva dos nicaragüenses. Essa disputa não tem data para terminar e compreendê-la com toda a sua complexidade, com todas as suas contradições, sem a literatura de trincheira que falsifica a análise, é o que o Pod Castiglione se propõe a fazer. E como sempre dizemos, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo Pod Castiglione.